Gari 11 ou MXRF11, qual o melhor fundo imobiliário para você investir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise comparativa entre esses dois FIIs gigantes de base 10, lembrando que os dois têm características diferentes. Um é de papel e o outro é de tijolo. Portanto, eu vou analisar aqui alguns indicadores em comum nesses FIIs e vou descartar outros. Esse vídeo é mais a termo de curiosidade, ou se você tem pouco dinheiro para investir, quer investir apenas em um ativo nesse mês, qual fundo imobiliário investir, visto que eu gosto dos dois. Então seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira, e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do Gari 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,77, ou seja, menos que uma coxinha com refri, você compra uma cota de um bom fundo imobiliário. O seu dividend yield 11,97, quase 12% de rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,96, 4% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 4,55 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 10,18%. E analisando aqui essa cotação nos últimos 5 anos, você pode ver que ela vem crescendo aqui ao longo do tempo. Teve essa queda aqui no final do ano passado, aqui na cotação, junto com vários fundos imobiliários, devido ao aumento aí da taxa Selic, mas você pode ver que a cotação ela vem subindo aqui novamente e já ultrapassa o limite ali da queda que teve no ano passado. Então fica a dica aí para você, sempre observe períodos longos quando você for analisar fundos imobiliários. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, ele investe aí tanto em imóveis do segmento de renda urbana, como também de logística. O seu número de cotistas já ultrapassa 340 mil, o seu valor justo seria R$ 9,10, então ele ainda está descontado aí no mercado secundário. Seu último rendimento foi de 8 centavos por cota, sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você. Lembrando que vacância física ela mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E o seu valor patrimonial é gigantesco de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver que a rentabilidade desse FII vem crescendo aqui ao longo de 5 anos, assim como seus dividendos também são bem previsíveis. Ele chegou a entregar 9 centavos em dividendos no ano passado, porém agora, nesse ano de 2025, ele baixou aí para 8 centavos em rendimentos. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2025 do Gari 11, você pode ver aqui que o fundo imobiliário ele tem 39 ativos aí no seu portfólio. É um fundo imobiliário aí com bastante diversificação de ativos. O prazo médio aí dos seus contratos é de 12,7 anos, ou seja, são contratos atípicos de longo prazo, o que dá uma segurança aí maior para o FII e também para você investidor. Outra característica importante, além da sua vacância física estar zerada, é a sua vacância financeira também estar zerada. Então, ele está recebendo aí tudo que ele tem para receber dos seus inquilinos. Lembrando que vacância financeira é tudo aquilo que o FII deixa de arrecadar, seja por vacância física, prazo de carência ou calotes financeiros. Então, aqui nos comentários, o gestor ele está falando aqui desse cenário macroeconômico, do IPCA que está alto. Ele está falando aqui também da venda do BRF Visa, que ajudou bastante aí o fundo imobiliário a diminuir sua alavancagem. Então eu sugiro aí sempre que você leia os comentários do gestor do fundo imobiliário que você investe, para você ficar antenado aí das estratégias e das movimentações do fundo. Eu vou deixar esse relatório, assim como também do MX, aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E aqui o fundo imobiliário ele descreve uma projeção aí para o primeiro semestre de 2025.
né, de dividendos, que vai estar aí entre 9 centavos e 0,083 centavos por cota. Com relação aos seus resultados financeiros, o fundo ele gerou em fevereiro 15,4 milhões em receitas, subtraindo suas despesas que foram de 2,8 milhões de reais. O fundo ele gerou resultado de 12,6 milhões de reais e ele distribuiu 12,2 milhões de reais, ou seja, ele guardou aí praticamente 400 mil em caixa e isso é muito bom. Então o resultado aqui por cota foi de 0,086 centavos e ele distribuiu 0,083 centavos. Aqui a gente pode ver que seu número de cotistas vem crescendo, porém a sua liquidez ela caiu aqui um pouquinho. Então, atualmente, o Gary 11 ele tem 39 ativos aí no seu portfólio do segmento de logística e renda urbana. Seus contratos são 100% atípicos, ou seja, contratos de longo prazo e com multa integral, ou seja, se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar o valor remanescente dos aluguéis. O prazo médio dos aluguéis 12,7 anos, 6 inquilinos seguros aí no seu portfólio e esses ativos estão espalhados em 9 estados do Brasil. Com relação às suas receitas, você pode ver aqui que 74% vem do segmento de renda urbana e 26% do segmento de logística. E o estado que gera maior receita para o fundo é o estado de São Paulo, 29%, seguido aqui do Rio Grande do Sul, 22%. O inquilino que gera maior receita para o fundo é o Carrefour, 35%, seguido aqui da BAT, 22%, do Grupo Mateus, 21%, o Grupo Pão de Açúcar, 18% das receitas, empatando aqui também com a Air Liquide, e 2% das receitas vem da Almanara. Aqui você pode ver o detalhamento dos imóveis, né, dos 39 ativos aí que o fundo ele investe, onde você pode ver a cidade, a região, o tipo de imóvel, se é loja ou galpão logístico. Você pode ver aqui que todos eles são corrigidos pelo IPCA, ou seja, ao investir no Gary 11, você está protegido também da inflação. E aqui você pode ver a porcentagem que cada ativo gera aí de receita para o fundo. E mais aqui embaixo você pode ver todos os ativos em detalhes também, né, mostrando aqui as fotos, área bruta alocável e uma descrição aqui desse ativo. Alavancagem do Gary 11. Atualmente, o fundo imobiliário ele possui uma alavancagem de 25%. É uma alavancagem um pouquinho mais alta sim, porém, o fundo imobiliário ele tem contratos atípicos de longo prazo e com multa integral. Então, isso dá uma segurança maior aí para o investidor. Atualmente, o fundo ele tem 546 milhões de reais em caixa. Esse valor seria suficiente para cobrir 10 anos das obrigações aí do fundo. Então isso também dá uma segurança maior aí para o FII. Além de que o fundo imobiliário ele tem uma gestão ativa, né, de compra e venda aí de ativos. Então isso também facilita a diminuição da alavancagem, como a gente acabou de ver aí com a venda do BRF Visa, né, que deu uma diminuída na alavancagem e aumentou, por outro lado, o seu caixa. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal Física Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de muita qualidade e com muito carinho para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui para o MXRF11, fundo imobiliário de papel, muito queridinho aí entre os investidores. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,30, seu dividend yield 12,26% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP está exatamente em 1, né? Ele está exatamente no seu preço justo. Liquidez média diária de 10,6 milhões por dia, você com certeza não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve aí uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,76%. Você pode ver que a cotação dele também vem crescendo aqui nos últimos 5 anos, e isso é um ponto bem positivo também. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido. O seu número de cotistas supera aí 1,2 milhão. É o fundo imobiliário com maior número de cotistas aí da B3. O seu valor justo seria R$ 9,27.
Seu último rendimento, 9 centavos por cota. E você pode ver que o valor patrimonial dele é bem superior aí do Gary 11, né? Supera aqui 4 bilhões de reais. A rentabilidade desse FII, ela geralmente acompanha a oscilação da taxa Selic. Se a taxa Selic está em alta, como está acontecendo agora, a rentabilidade ela tende a subir. Se a taxa Selic desce, a rentabilidade tende a cair. Então você pode ver que ele entregou rentabilidades bem gordinhas exatamente quando a taxa Selic esteve em alta aí na economia. Mesmo assim, uma rentabilidade que vem crescendo bastante. Então, essa oscilação aí nessa rentabilidade é comum em FIIs de papel. E você pode ver que os dividendos também acompanham essa oscilação na rentabilidade. Porém, a gente pode ver que ele vem entregando dividendos maiores do que ele vinha entregando há 5 anos atrás. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de abril, nesse valor de 9 centavos por cota. Então, analisando aqui o relatório gerencial do MXRF11, referente ao mês de fevereiro de 2025, a gente pode ver que ele é um fundo imobiliário bem antigo, né, que foi criado em 2012, portanto já passou por diversas crises aí no mercado financeiro, no mercado macroeconômico, e ele pode investir aí não apenas em CRIs, mas ele pode investir em debêntures, ele pode investir em ações, LCIs, LHs, cotas de outros fundos imobiliários, permutas financeiras. Então ele tem uma característica aí mais híbrida. Mas ele é um fundo imobiliário de papel porque ele tem mais de 2/3 aí do seu portfólio alocado em CRIs. Então aqui o gestor do fundo, ele fala da estratégia do FII em alocar aí o seu PL em 80% em CRIs e 20% em permutas financeiras. Então esse é o foco do MXRF11. Ele também comenta aqui do cenário macroeconômico e ele também comenta de algumas movimentações que o fundo imobiliário fez aí na sua carteira. Então em fevereiro o fundo imobiliário ele gerou receitas de 40,9 milhões de reais, subtraindo suas despesas que foram de 3,1 milhões de reais. O fundo ele gerou um resultado de 37,7 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 39,3 milhões de reais. Ou seja, ele gerou um resultado nesse valor e ele distribui em dividendos um valor maior. Sempre é bom o contrário, é que ele gera um resultado nesse valor e ele distribui em dividendos o valor igual ou menor. Mas a saúde financeira do MX está muito positiva e isso não é motivo aqui de preocupação. Então a gente pode ver que o fundo ele possui 80,1% do seu patrimônio em CRIs, 12% em cotas de fundos imobiliários, 6,6% em permutas financeiras e ele tem 1,3% em caixa. E você pode ver aqui a taxa média de aquisição, que é o CDI mais 2,67% e o IPCA mais 8,72%. Então são taxas seguras, portanto é um fundo imobiliário high grade, de um risco menor aí para você investir. O grande segmento aí dos seus CRIs é o segmento imobiliário, 32%, seguido aqui de outros, 21,6%, varejo alimentício, 18,3%, varejo, 8,8%, properties, 6,2%, shopping, 7,4% e agronegócio, 5,6%. E esse fundo imobiliário, ele tem grande parte aí dos seus ativos indexados ao IPCA, 84,8%, e ao CDI, 15,16%. E aqui a gente pode ver que a maioria dos seus CRIs, 66%, vão vencer a partir de 2031. O que dá uma segurança aí maior aí para você, investidor. Aqui você pode ver toda a carteira de CRIs aí do fundo imobiliário. Você pode ver aqui a taxa de emissão e aqui você pode ver a porcentagem do PL investido em cada CRI, que não ultrapassa 3,64%. A partir daí vai diminuindo essa exposição. Isso é muito bom porque ajuda a diluir o risco em caso de calote financeiro. Aqui você pode ver os fundos imobiliários que esse FII tem na sua carteira, sendo que a maior exposição é o LP11, 25,6% dos FIIs. O HGRU11 representa a segunda posição, com 12,90%. Ele tem aqui fundos imobiliários não tão conhecidos, mas ele tem aqui também o Gary 11, 6,7%, e ele tem também o Mana 11, 3,3% aí
do patrimônio em FIIs. E aqui você pode ver também as permutas financeiras aí que o fundo imobiliário tem na sua carteira. E a alavancagem hoje do fundo é de 0,86%, né? Uma alavancagem bem tranquila. Então vamos comparar aí o MXRF11 e o GARI11 nos indicadores que a gente pode comparar. Então, em relação à sua cotação, o GARI11 ele está mais acessível. Em relação ao seu preço justo, o GARI11 ele está mais barato, né? Com P sobre VP menor. Em relação à rentabilidade, né, o MXRF11 tem uma rentabilidade maior. Em relação ao valor patrimonial, o MX ele tem um valor patrimonial maior. Em relação à sua liquidez média diária, o MX também ganha, já que ele tem um número de cotistas também bem maior. Em relação à variação nos últimos 12 meses, o GARI11 ele teve aí uma variação bem maior do que o MX. Último rendimento, o MX teve 9 centavos e o GARI11, 8 centavos. Número de cotistas, o MX tem 1,2 milhão, o GARI11, 340 mil. Então, o MX ganha. Aqui a taxa média de aquisição não vou considerar, nem os indexadores e também nem o número de imóveis. Porque, por exemplo, o número de imóveis é uma característica aí de fundos imobiliários de tijolos. Taxa média de aquisição é uma característica aí de fundos imobiliários de papel. E também para fundos imobiliários de tijolos, geralmente, o indexador ali utilizado é o IPCA e o IGPM. O CDI geralmente não entra. Então, não vou considerar aqui esses três para a nossa análise. Em relação à sua alavancagem, né, o MX tem uma alavancagem muito segura, já o GARI11 tem uma alavancagem bem maior. Em relação à gestora, eu gosto mais da Guardian do que da XP. Em relação à vacância física, também não dá para comparar, porque vacância física a gente só utiliza em fundos imobiliários de tijolos. Então, no que dá para comparar aqui, a gente vê que o MX ele ganhou aqui 6 vezes contra 4 vezes do GARI11. Agora, minha opinião pessoal, tá? Hoje eu prefiro investir no GARI11 do que o MXRF11. Além de ser um fundo imobiliário que está me agradando muito pela sua gestão, ele também está descontado, né? Não é porque ele perdeu aqui nesses indicadores que ele é um fundo imobiliário ruim, muito pelo contrário. É um fundo imobiliário excelente e está mais barato do que o MX em relação ao seu preço justo. Então, eu investiria hoje no GARI11 se fosse escolher um deles. E aqui eu trouxe outro gráfico para vocês das cotas infinitas. Somando as duas rentabilidades e fazendo a média, dá 12,12%. Você pode ver aqui que para gerar cotas infinitas do GARI11, você teria que ter um valor investido de R$ 961,41. E você pode ver aqui que é praticamente o mesmo valor do MX. É também R$ 961. Com esse valor investido, você ganha renda passiva suficiente para comprar outra cota do FII sem você tirar dinheiro do seu bolso. E isso é muito bom. Então você pode ver aqui que uma cota de cada fundo imobiliário aí na sua carteira, você vai investir R$ 18,07 e vai gerar uma renda passiva aí de 17 centavos. Realmente uma cota aí de cada FII na sua carteira não vai fazer milagre na sua vida financeira. Mas se a gente muda aqui para 100 cotas aí de cada FII na sua carteira, você pode ver que o valor investido é de R$ 1.807 e você vai obter uma renda passiva de R$ 17. Já aumenta aí essa renda passiva, mas ainda é muito pouco. Então, colocando 1.000 cotas de cada FII na sua carteira, você vai ter um patrimônio investido de R$ 18.070 e uma renda passiva de R$ 170 pingando aí na sua corretora todos os meses. E se a gente colocar aqui 10.000 cotas de cada FII na sua carteira? Então você vai ter um patrimônio investido de mais de R$ 180 mil e uma renda passiva aí mensal de R$ 1.700. Então já melhora. Então esse é o foco aí dos investimentos, você aumentando suas metas e com a ajuda dos juros compostos, você conquistar aí seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, como no caso aqui dos fundos imobiliários, que são investimentos aí para longo prazo. Então tenha paciência, disciplina e faça seu aporte ali mensal, sempre buscando ali vencer a inflação, né, corrigindo seu aporte a cada ano, buscando diversificar aí a sua carteira e buscando aí aumentar também, na medida do possível, seus aportes
para você conquistar essa meta o mais rápido possível. E você investe aí no MX, investe no Gary 11, qual que é o melhor fundo imobiliário aí na sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Fisco Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo dos top 5 fundos imobiliários de tijolos de base 10 para você investir a longo prazo. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.